Graça e paz do Senhor, amém? Podem sentar, queridos. Deus está aqui entre nós. Essa chama, ela não se apaga, jamais irá se apagar. Fala a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui hoje. Bom que você veio. Pela manhã nós fizemos um tempo especial e eu quero ver se vocês conseguem fazer também, repetindo hoje à noite. É que cada pessoa ficou de pé, saiu do lugar e abraçou pelo menos 3 pessoas. Você consegue fazer isso hoje? Sair do seu lugar, abraçar pelo menos 3 pessoas. Abraça o seu marido 3 vezes, sua esposa, seu namorado. Declara na vida dele que o Senhor abençoe. Amém, meus lindos? Amém? Olha que bênção, queridos. Quero testemunhar para vocês a alegria no nosso coração de estarmos aqui vendo como hoje pela manhã ali eu podendo chegar e hoje à noite poder agradecer a cada voluntário, a cada coração. Tem dito sim para o serviço, tem dito sim para fazer o amor de Deus ser refletido através do nosso serviço, da nossa vida. E nós somos gratos aos nossos voluntários, a todos aqueles que têm dedicado o tempo. Como foi dito aqui, se você quiser servir em alguma área da nossa igreja, é só clicar ali no link, você vai lá, clica, escolhe uma área de serviço e a gente vai te direcionar da maneira correta. Se você já fez sua inscrição, procura a gente então, mas a gente tem um controle lá das inscrições e tal, mas se talvez não recebeu ainda um feedback, nos procura, talvez tenha acontecido alguma dificuldade. Então, querido, quero pedir para você aplaudir os nossos voluntários. Pessoal do Kids ali em cima. A gente está... Eu acho que hoje tem uma festa. Hoje é o dia das crianças, irmãos, aqui em cima. Que tá um salão assim. Você pode olhar lá. Você sobe ali, você vê, tem um monte de crianças assim, meu irmão. E eu fiquei maravilhado, porque as crianças elas já chegam, já querem correr para as professoras, para os professores, já querem abraçar, querem aprender mais. Isso é uma bênção, queridos. Que bênção viver isso tudo juntos. Então, obrigado a todos os voluntários, todos aqueles que têm se dedicado na obra do Senhor. Quer ser voluntário? Faça a sua parte nesse semestre. Seja um voluntário na nossa igreja. Lembrando, o Rai falou aqui. A Rai está apresentadora, uma exímia apresentadora, né? Ela... Aí ela... irmão. Eita! E aí ela estava apresentando aqui hoje, dizendo assim, pessoal, familiarizando, nós vamos divulgar a data e tal. E aí eu já quero dizer para vocês, vai começar agora nesse final do mês de julho, início de agosto. Então você faz sua inscrição rapidamente, porque nós vamos divulgar para vocês a partir do próximo domingo, quando é que vai ser a data, quando é que vai ser os horários também, tudo bem direitinho, para você não perder por nada o nosso familiarizando, tá certo? Então faça parte. Se você não fez o familiarizando, só fazendo você entender muito bem o que a nossa igreja tem, o que ela acredita, qual é a nossa cosmovisão e outros pontos que são pontos essenciais que norteiam as nossas decisões. Tá certo, irmão? Amém? Então faça sua inscrição no familiarizando. Olha só, eu não sei se tem como colocar aí no Instagram, tem como abrir aí, pessoal, o Instagram da igreja, é possível? Porque é bem simples, né? Tem uma divulgação ali do News, você vai lá no Instagram, você desce lá e tem um linkzinho lá na bio, é bem simples, só clicar e fazer o seu cadastro, o seu registro lá, tá bom? Ok, irmãos? Amém? Um outro aviso, estou cheio de avisos hoje, olha, eu estou parecendo a Rai em figura humana agora. Masculina, perdão, pessoal, figura masculina. O outro aviso aqui é do Eclésia. A Rai pediu para avisar também o pessoal aí da comunicação que nós estamos já divulgando o link do Eclésia. O Eclésia é uma plataforma da nossa igreja e que nós vamos estar trabalhando nele a partir desse segundo semestre. Então você que quer ser membro, quer receber informações,
quer entender mais algumas coisas da nossa igreja, quer ter material, acesso a vídeos, materiais, a ter o seu cadastro de membros, a saber quem são os aniversariantes do mês, da semana. Então, tanta coisa boa, você faz seu cadastro no Eclésia, tá certo? Então, se você ainda não recebeu o link, você pode procurar a Rai, não tem como esquecer quem é a Rai, ou então procura o pessoal ali no balcão, tá ali o camarada lá, tem uma galera lá atrás, você procura eles, vão te ajudar da melhor forma possível para você fazer o seu cadastro, o registro no Eclésia, na plataforma. Tá bom, pessoal? Lembrando que o Eclésia é um aplicativo da nossa igreja, tá? Então olha para cá, é um aplicativo que nós da igreja construímos com parceria de uma outra empresa para você poder se cadastrar na nossa igreja, tá certo? Então aproveita essa oportunidade, tudo agora é digital, tudo agora é através dos nossos celulares, smartphone, então você precisa se cadastrar, se registrar nesse trabalho aí que a gente vai fazer daqui para frente. Amém, querido? Maravilha! Então está tudo divulgado, tem algum aviso mais? O pessoal me marcou aqui, me lembrou sobre os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Aí há alguém, você levanta sua mão onde você estiver. Olha que maravilha, você vai receber uma lembrancinha da nossa igreja. O pessoal, continue com sua mão levantada, você vai receber uma lembrança da igreja. E se você quiser no final do culto, tem uma outra lembrança lá no balcão também, quando você for fazer o cadastro, o registro, tirar suas dúvidas. Lá no balcão também tem uma lembrancinha para você, tá bom, queridos? Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Amém? Todos acharam? Abra seu smartphone, celular, fica à vontade. Se o pessoal puder compartilhar também aqui atrás. Querido, é interessante que a cultura e a ideologia a filosofia grega, ela meio que fala sobre a vida sendo uma vida cíclica, em que nós estamos vivendo e depois tudo vai se repetir. Então a filosofia grega, ela trabalha esse conceito de que tudo é cíclico, tudo se repete, tá? A vida ela é cíclica. E para o espanto da sociologia, não sei se você estudou em algum momento da sua caminhada algumas coisas sobre sociologia. Para o espanto da sociologia é que a tendência da humanidade era que se tornasse melhor. Porque com a evolução, o ser humano ele deveria se tornar uma melhor pessoa. Uma pessoa mais bondosa, mais amável, uma pessoa mais justa, mais graciosa. E aí, para o espanto da sociologia, por incrível que pareça, as pessoas se tornaram piores. A humanidade se tornou pior, porque quem imaginava que nós entraríamos no século XX, em que era considerado um século de grandes conquistas, de grandes avanços, de grandes reformas, de avanços tecnológicos já naquele período, mas no século XX a gente percebe que há duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra Mundial. Além de outras grandes guerras, como Guerra Fria e outras guerras e misérias e fomes e tantas outras coisas. E ninguém imaginava que no século XXI nós iríamos viver de fato outros momentos difíceis e agora estamos dentro de uma nova guerra. Eu sei que, para espanto da sociologia, realmente, de verdade, a humanidade ela não se tornou melhor. Mas talvez alguns de vocês, ou não sei quantas pessoas, possam ter pensado assim: esse mundo ele é incerto, o futuro ele é inseguro. E isso tenha gerado, através desses conceitos e dessas notícias, dessas informações, tenha gerado no nosso coração, no seu coração, um sentimento de medo, de angústia, de pavor. E a insegurança, de fato, a causa da insegurança é o próprio medo. E o medo, ele tende a nos deixar paralisados. O medo, ele tende a nos deixar a não continuar produzindo algo na nossa vida, a não continuar avançando e não continuar sonhando, porque tem medo. E talvez você está aqui nessa manhã, nessa noite com medo. Você chegou aqui angustiado, não sei. Fala comigo nessa noite, diga para as pessoas que estão do seu lado, fala assim para ela: não temas. Deus está conduzindo a história.
não temas. Não tenha medo. Deus está conduzindo a história. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. Você sabe disso. E João estava ali tendo a revelação dos últimos tempos, na ilha de Patmos. João foi o último apóstolo a vir a falecer, você sabe também. E na ilha de Patmos ele tem um encontro pessoal com Jesus, com a glória de Deus. E no capítulo 4, você percebe que Jesus, não precisa se abrir, mas Jesus ele começa a dizer para João assim, olha, escreve agora, João, presta atenção no que eu vou dizer sobre as coisas que irão acontecer. Escreva, João. Note os detalhes, preste atenção e escreva sobre isso. Não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia ela tem mais ou menos, os relatos bíblicos, mais ou menos aí 6.000 anos de história, do que a gente tem conhecimento. Mas o fato é que Deus ele é atemporal. E sendo atemporal, ele é um Deus que fez todas as coisas e que entende o fim e que já preparou o fim de todas as coisas. Então assim, para espanto da filosofia grega, o mundo não está caminhando de forma cíclica para o caos. O mundo está caminhando de forma constante para o cumprimento da promessa de Deus, da vontade de Deus. E de fato você está envolvido na história. Porque talvez algumas pessoas podem se questionar, mas aonde eu estou dentro da história? Ainda que você e eu sejam um grãozinho de areia na história, você está dentro dela. Você faz parte da história. E essa história já está definida por Deus. Ele conduz a história. Então, queridos, não temas, porque Deus está conduzindo a história. Nada está perdido. Nada está perdido. E aí o livro de Apocalipse, no capítulo 5, então, João ele consegue a interpretar, entender algumas coisas, sinais ali, símbolos, e ele vai escrevendo. Isso é precioso para a nossa vida. E ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Há pelo menos aqui nesse contexto 3 verdades. E a gente vai continuar aqui, mas anota se você quiser. A verdade 1 é que João ele viu na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O livro ele está completo. Está escrito de ambas as faces, os lados, e está selado. Para aquele que crê, sabe que o selo é a confirmação de que ele está completo. Ele já foi definido. Antigamente, para os advogados aqui sabem que apenas o selo era a confirmação, era o atestado, era a garantia. Hoje a gente usa, claro, as digitais, usa outras maneiras de selar o documento. Mas o selo é a garantia de Deus de que a história ela está garantida. A primeira verdade é, Ele está no controle. Deus está controlando a história. Não está perdido. Fala comigo nessa noite, diga assim, diga para você mesmo, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E já está completo. É como se a gente estivesse vivendo hoje, mas Deus já sabe onde vai dar, entendeu, irmãos? O livro está selado de ambos os lados. A segunda verdade, no versículo 2, eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os livros e de abrir o livro?
de romper os selos e de abrir o livro. E a Bíblia diz, João dizendo que quando ele escuta isso, essa pergunta, essa é uma segunda verdade, é que não há ninguém digno. E o texto ele relata que não há ninguém digno no céu. Foi olhado no céu, entre os anjos, querubins, serafins, os seres celestiais, olharam entre eles lá, será que tem alguém digno aqui? Aí não encontraram no céu, desceram para a terra. Há alguém digno na terra? Vamos ver. Não encontraram na terra ninguém digno. Aí desceram para debaixo da terra. Os demônios, o inferno, há alguém digno? Não há ninguém digno. E a Bíblia diz que há uma grande questão aqui. Ninguém é digno. Uma constatação. E uma decepção. Quando João diz, eu chorei. E eu chorava por não ter encontrado ninguém digno. Talvez em alguns momentos da nossa caminhada, quando nós não pensamos que, e não conseguimos ter a perspectiva nesse sentido de que Deus está conduzindo a história, em alguns momentos da nossa vida, e Stephanie falou aqui sobre isso, nós temos uma tendência a chorar, a olhar para trás, a pensar em desistir, em desanimar. Quando parece não haver solução, quando parece não haver mais saída. João chorou, porque era necessário alguém digno, era necessário alguém que se revelasse como sendo aquele que poderia abrir o livro, desatar os selos, revelando-se como aquele que conduz a história. E João chora, preso na ilha de Patmos. Talvez alguns de vocês tenham sentido assim nessa história, na sua vida, na sua caminhada. Mas há uma terceira verdade. Versículo 4. Quando ele chorava, não encontrou ninguém digno. E aí o versículo 5 diz: então um dos anciãos me disse, não, vamos falar junto? Não. Fala a pessoa que está do seu lado, diz assim para ela, não chore. Não chore, não temas, não temas. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Terceira verdade, foi encontrado alguém digno. Foi revelado a pessoa do Cordeiro de Deus, Filho de Deus, o Rei dos Reis, aquele que é digno de abrir o livro. Querido, não temas. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não temas, querido, não temas.
Deus é poderoso. Se a história está sendo conduzida por Ele, e você faz parte dessa história, a sua vida tem um sentido, a sua vida tem um propósito. Deus é o único poderoso capaz de dizer para mim e para você: basta a dor, basta essa aflição, basta essa angústia. Ele é o único Deus poderoso capaz de olhar para a nossa angústia, o nosso interno, o nosso íntimo, o nosso coração, quando ninguém está vendo, e dizer: basta, eu aquieto a sua alma, eu cuido de você, eu guardo o seu coração, eu guardo a sua vida. Ele é poderoso. Você faz parte desse plano de Deus. Você não veio aqui nessa noite em vão. Aqueles que têm acompanhado de alguma forma essa mensagem não têm escutado em vão. Há um plano maravilhoso em que você está inserido nele. Você faz parte. Há um sentido na história. Você tem um propósito. Querido, Ele é o único capaz de dizer para mim e você, Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então quem é digno, diga assim: Jesus. Quem é digno? Jesus. Este é Jesus que veio ao mundo e fez milagres e maravilhas. Este é Jesus que andou com as pessoas e revelou a graça e o amor de Deus. Este é Jesus que todos que tiveram um encontro com Ele foram transformados. Este é aquele que venceu o diabo. Este é aquele que venceu a morte. Este é aquele que foi à cruz e disse: está consumado, vocês são livres. Este é Jesus que ressuscitou dos mortos e está assentado à direita de Deus, no mais alto e sublime trono. Este é Jesus que rogou a Deus e disse: Pai, envia o Consolador, e hoje o Espírito Santo habita em cada um de nós. Este é o digno Jesus. Você pode exaltá-lo nessa noite, você pode aplaudi-lo nessa noite. Há alguém digno, há alguém digno. Aleluia, aleluia. Esse é o mesmo Jesus que entende as nossas dores e falou em Mateus capítulo 28, versículo 11, dizendo: olha, venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu darei alívio para vocês, eu darei descanso. Parafraseando esse texto, é como se Jesus estivesse dizendo: ande comigo e você aprenderá o ritmo da graça. Você aprenderá a como lidar com as situações, mas terá a minha presença, o meu alívio, o meu descanso, a minha paz. Porque a graça dele nos basta, o favor dele nos basta. Jesus está com você, querido. Em Jesus. Repita assim comigo, diga: em Jesus. Em Jesus temos a esperança de dias melhores. Diga: alguém está cuidando de tudo. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é grande. Essa semana eu tive a oportunidade de surfar e que inclusive foi um momento precioso, porque o pessoal estava surfando lá dentro. Eu cheguei na beira da praia, sentei, coloquei a prancha, fiquei passando a parafina e ajeitando a prancha ali e tal. E aí eu olhei lá dentro assim, começou a aparecer 2 golfinhos do lado dos surfistas assim. E eles brincavam assim, tá, e virava a barriga, pulava, fazia maior brincadeira.
Cara, que Deus reservou isso pra gente hoje. E ali, por que pareça, um dos surfistas saiu correndo do mar. Eu acho que eu sairia também. Não por ser um golfinho, mas pelo relato que ele me disse, que quando ele veio correndo desesperado. Com a prancha carregando assim, aí se jogou na areia do meu lado. Aí disse, cara, ele bateu nas minhas pernas antes. Pá, ele passou e bateu em mim. Aí eu falei, é porque ele tava querendo brincar com você, cara. Golfinho não faz nada, não. Aí ele, caramba, e teve uma hora que ele se virou e mostrou a barriga pra mim, assim. Eu falei, olha aí, tá vendo? Não sei se eu faria isso lá também, lá dentro do mar, mas... Só sei que ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E ele foi contando a história de vida dele, a situação da vida dele, a gente foi conversando. E Deus me deu um amor por aquele jovem. Naquele momento, o Senhor me deu um amor, derramou um amor por mim, por ele. E comecei a olhar para ele assim, eu dizendo, poxa, ele é alvo da graça de Deus. E depois ele falou, você vai entrar? E perguntou para mim, né, que a gente ficou um tempão conversando, você vai entrar? Eu disse, vou entrar. Aí vamos entrar junto. A gente entrou e ficou lá dentro. E lá dentro, não vem ao caso relatar aqui o momento que a gente teve tão peculiar, mas teve uma oportunidade que eu comecei a sentir a dor, a aflição daquele jovem. Eu perguntei qual era a idade dele, ele falou, tem uns 18 anos e tal. E a gente começou a trocar uma ideia assim, bem interessante. E aí depois, ainda nessa mensagem, eu vou tentar lembrar algo para vocês do que eu pude falar para esse jovem. Existem algumas implicações nesse texto. E eu termino essa pregação com essas implicações. Você tem que fazer assim, Nós vamos iniciar, queridos, a partir do próximo domingo, uma série de mensagens. E ela vai ter duas partes, tá? A primeira parte a gente vai trabalhar no próximo domingo. E depois vamos emendar em uma outra parte. Então se prepara que vai ser esse mês de julho e agosto com séries de mensagens. Você não pode perder um culto mais, irmão. Você não pode se perder mais por nada assim. Pastor, não estou perdendo, então glória a Deus. Perca não. Vai ser uma continuidade de pregações, tá certo? É uma série importantíssima para a sua vida. E aí, quais são as implicações desse texto para a nossa vida? Eu falei sobre as verdades do texto, mas ele há pelo menos 3 implicações claras aqui, de forma prática. Você continua comigo o texto? Vamos lá, vamos continuar. No versículo 6, ele diz assim: depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Irmãos, aqui parece que está ficando difícil, né? São símbolos aqui, então algumas pessoas já começam a dizer, o livro de Apocalipse é complicado. São símbolos, são figuras de linguagem. E ele está dizendo aqui justamente a questão de que Deus foi manifestado, o Cordeiro de Deus, certo? Aquele que tira o pecado do mundo, o único digno de abrir os selos, que nós falamos, esse Jesus. E ele continua dizendo o texto aqui, o seguinte: ele tem 7 chifres. 7 chifres é a plenitude, o número 7, a plenitude. Chifre significava justamente o governo, o reino, o poder. Então ele é completo em poder, tá? Esse entendimento dos 7 chifres, em que a autoridade de Jesus, o governo dele, o poder dele é completo, não há mais carência de nada. E a outra coisa que o texto está dizendo é que há 7 olhos, é a questão justamente a onisciência e a onipresença de Deus. O primeiro, a onipotência do poder, dos chifres. E o segundo, os 7 olhos, a onisciência, a onipresença. Então assim, Deus ele tem o controle como 7, a plenitude, no controle de todas as coisas. E ele consegue ver tudo, ele enxerga tudo, ele sabe de tudo. Ele orienta tudo, ele permite da maneira que ele quer. Ele tem a sua onipresença.
Então, queridos, sim, Deus ele está em todos os lugares. Ele contempla todas as pessoas na face da terra. Ele sabe das situações de cada pessoa, de cada vida. Ele conduz a história. Mas essa não é ainda a implicação. Vamos lá, vamos continuar aqui, versículo 7. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha, primeira implicação, querido, versículo 8. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A primeira implicação: vale a pena orar. Vale a pena confiar no poder da oração. Nós podemos orar e confiar na oração. Existem orações que estão sendo respondidas na minha e na sua vida hoje, que os nossos antepassados oraram há muito tempo. Eles oraram lá atrás. Não se cumpriu na geração deles, não se cumpriu ainda em vida, mas está se cumprindo agora na sua vida, na sua história. Existem orações que você está fazendo hoje, que elas podem se cumprir amanhã, mas existem outras que elas podem se cumprir quando você e eu nem mais estiver aqui. Mas as orações estão sendo escutadas. A Bíblia diz que há taças de ouro, e que o Senhor está juntando as orações dos santos, daqueles que estão perseverando em oração, aqueles que confiam no poder da oração. Ô pastor, eu estou orando tanto por salvação, eu estou orando tanto por milagre, eu estou orando tanto pela conversão, eu estou orando tanto para que venha uma transformação de justiça social, eu estou orando tanto para que pessoas gerem emprego, renda para minha família, para outras pessoas, eu estou orando tanto por isso, por aquilo, por paz, por milagre. Deus está juntando as orações. E chegará um tempo, a Bíblia diz, mais à frente no livro de Apocalipse, que Ele vai derramar essas orações. Ele vai derramar as taças. As respostas serão derramadas sobre a terra. Sua oração tem poder, querido. E sua oração tem um destino certo. Deus está cuidando da nossa vida e ouvindo o nosso clamor. Eu louvo a Deus por aqueles que oraram pela minha vida e pela sua. Você pode construir algo através da oração. Você pode andar de joelhos para que outros estejam de pé. Creia no poder da oração. Essa é a primeira implicação. Creia no poder da oração. Nesse exato momento nós estamos aqui. Estamos orando, as orações sendo acumuladas na presença de Deus. Nada está sendo perdido. Vale a pena orar. Vale a pena. Quero motivar o teu coração a orar todos os dias. Como prática, como hábito. Coloca a oração. A segunda implicação desse texto é que eles cantavam no versículo 9 um cântico novo. Tu és digno de abrir o livro, receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu fui comprado, você foi comprado, nós fomos comprados, a humanidade foi comprada, e não foi de forma parcial, foi de forma completa, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ele garantiu o acesso, o meu e o seu acesso à presença de Deus. Foi um alto preço pago pela minha e a sua vida, e pela vida de todos os outros aqueles, porque o texto está dizendo que é gente de toda tribo, toda etnia, raça, cor, classe social, todo povo, toda esfera da sociedade, qualquer lugar. Deus comprou para ele um povo, pelo sangue de Jesus.
Fala comigo nessa noite, diga assim para a pessoa que está do seu lado: ei, você vai ter surpresas quando Jesus voltar. Vão ter pessoas lá que você vai dizer: meu Deus, ela está aqui comigo. Minha irmã, ela veio. E aí eu volto na história do rapaz. Eu estava lá dentro, justamente no mar. Um lugar inusitado. E a gente está ali do lado conversando, até que chega um momento que ele começa a abrir a história dele para mim, contar a história de vida dele. E ele se sente interessado em ouvir também um pouco dos meus relatos da vida dele. E aí eu olho para aquele jovem e digo assim: olha, Jesus, ele mudou a minha história. Eu fui comprado por um alto preço por Jesus. E ele comprou a sua vida por um alto preço. E aquele jovem, ele está ali sentado, sentindo amado, escutado e testemunhado, e ouvindo o testemunho da minha história. Porque muitas vezes, e essa é a segunda implicação, creia no poder do Evangelho. Evangelize e creia. Toda a gente precisa ouvir. Elas foram compradas também. Elas foram amadas também. Creia. Ô pastor, mas ele entregou a vida a Jesus lá no mar? Não, irmãos, não entregou. Ele entregou o coração dele. Ele não precisou levantar a mão e repetir comigo a oração, não. Talvez um dia na vida dele, lá em algum lugar, ele vai lembrar: eita, nessa situação, eu lembro que há alguém que está conduzindo a história, o seu nome é Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele. Ele vai correr para algum lugar, ele vai ir para algum canto e vai dizer: eu lembro lá naquele dia, lá na praia, e eu quero esse Jesus, eu quero que Ele transforme a minha vida, eu quero que Ele me ajude. É no tempo e na hora de Deus. Mas essa é a implicação do texto: evangelize, olhe para as pessoas como se todas elas fossem compradas também. Todas foram amadas. Cuide do teu coração, meu querido, porque nós viveremos um tempo esse ano, nos próximos anos, cada vez mais polarização, guerras ideológicas, guerras políticas e tantos outros tipos de ideologia. E eu peço para que você guarde o teu coração, porque só há um que pode transformar os corações, e o seu nome é Jesus. É sobre Jesus. O Evangelho é o único que tem poder para transformar vidas, é Jesus. É a boa notícia, é a boa mensagem. O que a nossa sociedade precisa, o que a geração precisa, é daquele que dá alívio para a nossa alma. E o seu nome é Jesus. Não é sobre um partido, não é sobre um governo, não é sobre poderosos, não é sobre homens, não é sobre pessoas, fala comigo, é sobre Jesus. Esse é o nosso caminho. As pessoas foram compradas. É olhar para o outro e ver que Jesus morreu pela vida dele também. Ele é alvo da graça de Jesus, do amor de Deus. Não há tempo, não há hora, não há momento, não há lugar. Está disponível para contar a sua história de transformação para aquelas pessoas. Não há melhor evangelização do que você dizer: assim eu era, e olha quem eu sou hoje. Olha o que Jesus fez na minha vida, na sua história, na sua vida. Não há como mais voltar atrás, queridos. É contar a nossa história. Não é julgar o outro, mas ter a oportunidade, conta a sua história. Fala de quem você era. Fala dos milagres que Jesus fez. Talvez seja a última vez que aquela pessoa vai ouvir. Essa é a segunda implicação no texto. E por último, o texto continua dizendo: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Só um parênteses aqui. Não é implicação, mas reino e sacerdotes. Sacerdotes não poderia ser rei, rei não poderia ser sacerdote no Antigo Testamento.
E Jesus está dizendo aqui, através dessa revelação, de que nós seremos reino. Nós reinaremos juntamente com Ele. Então, se Jesus venceu sobre todas as coisas, nós venceremos com Ele também. Ei, você é mais que vencedor. E sacerdotes, aqueles que têm acesso à presença de Deus, não há mais mediador entre Deus e os homens. É Jesus o único mediador. E você é sacerdote do seu lar, da sua casa. Você é aquele que pode ter acesso à presença de Jesus, contemplar a face de Deus. É um representante do Senhor aqui, querido. Reino e sacerdotes. E aqui vem a última implicação. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões, diga assim, milhares de milhares. Milhões de milhões. Segundo alguns avivalistas e algumas pessoas que creem, nessa geração eles estão crendo e orando por isso. Eles creem que 100 milhões de pessoas irão se converter. Eles têm buscado. Nós estamos nesse caminho, irmãos. Você está dentro. Aqui o texto está dizendo milhares e milhares, milhões e milhões. As surpresas que Deus está fazendo. E eles, versículo 12, cantavam em alta voz. A implicação desse texto. A última, anote aí, querido. A exaltação ao Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, vamos ler juntos, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. A exaltação a Cristo, ao único digno, ao Cordeiro de Deus, ao nosso Jesus. Glórias a Ele, queridos. Convido você a ficar de pé nessa noite. Amém. Aleluia. Aleluia. Apocalipse. Amém. Sim. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda aí o Senhor, a sua palavra. Foi encontrado alguém digno? Qual é o seu nome? O que nos motiva? Jesus. Quem é a nossa inspiração? Jesus. Ore, evangelize e exalte ao único digno. Exalte a Cristo nessa noite. Aquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Ao Cordeiro seja o poder. Todo o poder, domínio, a riqueza, os nossos recursos. A sabedoria, toda a nossa inteligência, nosso conhecimento. As nossas conquistas intelectuais, tudo aquilo que nós temos como recursos, seja para Ele. Ele é digno de receber a força, o nosso ânimo, a nossa longevidade, a nossa juventude.
a nossa alegria, o coração pulsando, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus falando para mim e para você. Ele é digno de receber a força, o louvor, toda a gratidão, toda exaltação a Ele. Toda adoração, a honra. Não existe lugar mais alto para se estar do que prostrado aos pés de Jesus. É prostrado aos pés de Jesus que nos fazemos grandes. Quando nos tornamos dependentes dEle, da presença dEle. É sobre o que Ele faz e não sobre o que fazemos. É sobre o que Deus está fazendo. Não temas, querido. Ele é aquele que está conduzindo a história. Não chores, não desanime. Não se prostre diante dos obstáculos, dos desafios da vida. Não desista. Ele está conduzindo a história. Pode levantar as suas mãos nessa noite, contemplar a sua beleza, contemplar a revelação de quem esse Jesus é. Meu Deus, nós declaramos sobre os corações aqui nessa noite, Senhor, que eles sejam renovados, que eles sejam levantados.